a gravar aqui. Pronto, gente. Então, vamos iniciar agora oficialmente, né? Fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse workshop que eu vou apresentar para vocês como ter uma clínica lucrativa, os 4 pilares nossos. E esse evento aqui, esse workshop, é para você que realmente quer se diferenciar, você que realmente quer se posicionar na gestão da sua clínica, do seu consultório, e para isso é fundamental que a gente organize um pouco a gestão da nossa clínica e com certeza vai ser muito bom para você todo o conteúdo que a gente tem para compartilhar aqui, tá? Então, vou começar o meu compartilhamento de tela. Deixa eu ver se vai dar certinho aqui agora. Pessoal que está no workshop, está vendo a tela? Que está no Zoom? Manda uma mensagenzinha aí para mim no site para eu saber se está no chat para saber se está tudo certinho. Sim? Certinho? Tá bom, então vamos lá falar sobre os 4 pilares de uma clínica lucrativa, tá? Então, essa frase aqui, para mim, ela é muito importante. O sucesso da sua clínica depende da experiência do paciente. Experiência, esse é o tema do workshop de hoje. Como é importante falar de experiência do paciente. A gente tem diversos casos aqui, junto à máquina de soluções, de transformação real de clínicas baseada na experiência. E a experiência conta demais. O que se vivencia dentro da sua clínica, desde o momento que te conhece na rede social, ou por alguma indicação, o contato que faz com a sua secretária, como que ele é acolhido na recepção, como é o atendimento clínico, tem que ter coerência. A experiência, ela é diferenciada e ela é muito importante, mas muito importante mesmo, né? E, por incrível que pareça, só 93% da população não está preocupado com a técnica que você utiliza. Então, se você vai resolver o problema do paciente, seja utilizando o procedimento A ou procedimento B, para o paciente pouco importa. Só 7% dos pacientes estão realmente preocupados com qual técnica você está usando. E tem horas que vocês fazem um investimento muito pesado, não só de dinheiro, mas de tempo também, estudando técnica. E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você capacitou sua secretária? Qual foi a última vez que você fez um cliente oculto? A maioria das pessoas não fazem cliente oculto, né? E tem que fazer cliente oculto. A maioria dos pacientes, a maioria das clínicas, não tem um sistema de gestão que gere indicador. E aí, quando você não tem uma clínica muito bem estruturada, a experiência do paciente vai embora. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui no encontro de hoje é essa geração de conteúdo. É você pensar em gerar autoridade para o seu paciente e proporcionar uma experiência maravilhosa dentro da sua clínica. É isso. Experiência. Perfeito? E eu falo muito de 4 pilares, né? Mas antes eu queria falar um pouquinho de mim, né? Tem muita gente que me segue no Instagram, tem muita gente que assiste meus conteúdos, mas não sabe, às vezes, tudo de mim, né? Então, eu sou proprietário aqui da Máquina de Soluções há 23 anos, desde 2002, dando consultoria, e eu falo que é um caso até bem interessante, que o meu primeiro cliente de consultoria, eu assinei contrato com ele no dia do meu aniversário, dia 8 de agosto, quando eu fiz 18 anos, né? Então, tem tempo, né? 18 não, desculpa, 19. No dia que eu fiz 19 anos. Foi meu primeiro cliente de consultoria. Não faço muitas contas para ver a minha idade, né? Estou com 42. Então, é 23 anos dando consultoria para médicos, dentistas, clínicas multidisciplinares, atuando na área da saúde. Mais de 1.000 clínicas já atendidas, não só no Brasil, mas a gente tem um projeto robusto de expansão para a América Latina, Estados Unidos e Europa. Inclusive, essa semana estou indo para a Europa fechar mais parcerias. Tenho também a editora Máquina de Soluções, que vende os meus livros, vende o livro do professor Fábio Coelho, que é fantástico, vende dos livros também da minha irmã e de outros parceiros, então a editora é um braço à parte. Sou doutorando em Administração da Saúde pela Universidade de Lisboa, em Portugal, eu vou estar lá
na próxima semana. Sou mestre em gestão de serviços de saúde pela UFMG e também de administração, gestão, internacionalização e logística pelo Univale. Sou professor da Fundação Dom Cabral, Rede PUC Minas, UFMG, Univale e outras faculdades. Sou fundador da primeira disciplina de gestão em mercado para consultórios e clínicas num curso de graduação no Brasil. Isso, para mim, é um motivo de grande orgulho, porque não tinha, né, não tinha curso para falar sobre isso, né? E sou autor de 6 livros, né? Meus filhotes aqui, né? Dos 6 livros, 4 são na área da saúde, que é o Manual da Clínica Lucrativa, Gestão de Pessoas para Consultórios e Clínicas, Marketing e Vendas na Saúde e Como Definir Preço na área da saúde. Creio que muitos de vocês já devem ter lido pelo menos um livro meu para poder chegar até aqui, né? E se você não leu nenhum livro meu, adquira, porque vale muito a pena, é um conteúdo muito robusto. Beleza? Tranquilo? Agora chega de falar de mim, vamos falar de conteúdo relevante, vamos falar de coisa importante. E eu quero falar dos 4 pilares. O pilar 1, que tem que ser muito bem pensado, que tem que ser muito estratégico, relacionamento com as pessoas. Você precisa cuidar do relacionamento. E não é só da experiência do paciente, é cuidar da experiência do paciente, cuidar do relacionamento com a equipe, cuidar do relacionamento com fornecedores, que muitos de vocês, né, não dão atenção devida, não dão atenção devida para esse público. E é muito importante, né? O seu fornecedor de material e medicamento, de equipamentos, né? Relacionamento com parceiros. A maioria de vocês não fazem relacionamento com parceiro de forma estratégica. E isso é bem complicado, gente. Porque o parceiro é quem indica. Se você não cuida do relacionamento com as pessoas que te indicam, é complicado. Porque você está perdendo uma excelente oportunidade de gerar relacionamento, de trazer mais indicações. E isso que é o mais engraçado. Nós vamos falar aqui daqui a pouquinho, dando um spoiler, nós vamos falar aqui de redes sociais, tá? Nós vamos falar bastante disso. Mas o mais importante não é a geração de autoridade nas redes sociais. Nas redes sociais você vai falar com um público frio, que nunca te viu na vida, e vai fazer campanha para isso. Gastando pouco, tá? Tem muita gente falando bobeira aí que tem que gastar muito dinheiro para trazer paciente, né? Não. E os maiores casos de sucesso da máquina de soluções, muitos deles nem marketing faz, de tanto boca a boca positivo que trazem. E para trazer esse boca a boca positivo, você tem que ser estratégico. E aí eu volto a dizer, como que está a experiência do paciente na sua clínica? Então, relacionar com as pessoas, saber lidar com a equipe, saber lidar com o paciente, saber lidar com quem indica, que é tão estratégico, lidar com os concorrentes. Pilar 1, relacionamento com as pessoas. Eu falo que esse é o principal. Porque se você não sabe relacionar com as pessoas de forma estratégica, dificilmente você vai ter uma clínica com o resultado que deveria. Então, nós vamos trabalhar isso aqui. Depois, organização, segundo pilar. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não tem um sistema de gestão robusto com indicador em tempo real. E sabe por que eu sei disso? Porque eu conheço os principais fornecedores de sistema de gestão da saúde no Brasil. Menos de 1% utiliza o financeiro como deveria. Menos de 1%, gente. Menos de 1%. É a mesma coisa. Nós estamos fazendo esse conteúdo aqui ao vivo dia 16 de outubro. Muitos de vocês não sabem nem o resultado completo de setembro de vocês, né? E eu ainda falo uma coisa, hoje é dia 16 de outubro. Como que você fechou, qual que é o seu resultado financeiro ontem, dia 15 de outubro? Seus inadimplentes? Quantos novos clientes chegaram na sua clínica no mês passado? De qual cidade, de qual bairro, de qual faixa etária? Como conhecer a clínica? Qual que é o seu índice de aprovação de plano de tratamento? Quantitativo e financeiro? Qual que é a sua análise de produtividade clínica? É tanto indicador relevante para a tomada de decisão que você ter uma clínica organizada é mais do que sua obrigação. E menos de 1% ter é temerário. Então, uma coisa que às vezes dói um pouquinho no coraçãozinho de vocês, quando eu falo,
é o seguinte: às vezes vocês trabalham duro, abrem mão até de tempo valioso com a família, investem muito em técnicas, investem muito na clínica e não tem o resultado que deveria ter. Não, não é justo. Eu sou filho de dentistas. Meu pai e minha mãe, já aposentados, são dentistas. Eu cresci sendo cuidado por família de amigo, que meus pais não tinham tempo para cuidar dos filhos. Eu acordava, meu pai e minha mãe já tinham ido trabalhar. Eu dormia, eles não tinham voltado ainda. Eu cresci tendo pouco contato com meu pai e com minha mãe. Dentistas renomados na cidade. Então, não faça isso com a sua família. Organize a sua clínica. E nem sempre é para te dar mais dinheiro. Às vezes é para te dar tempo, qualidade de vida. Por exemplo, quarta-feira, na parte da manhã, eu não trabalho. Por quê? Eu vou passear com minhas filhas. Eu vou dar aula de natação. Estou dando aula de natação para elas. Levo elas no psicólogo. Tiro o dia com elas. Nessa semana da criança, né, eu estou fazendo esse conteúdo aqui para vocês, mas assim que acabar esse conteúdo, eu vou lá brincar de banco imobiliário com minhas filhas. Qual é o tempo que você está se dedicando à sua família? Então, se você tem uma clínica mais organizada, que é o segundo pilar, você consegue ter tempo. Você consegue ter indicador para tomar decisão estratégica. Então, repensa isso. Pilar 3, né? Gerir por indicador. Não é achismo, como eu falei aqui. Você tem que ter a certeza absoluta do que aquilo que você está fazendo realmente tem um motivo. Eu vou te dar um exemplo, tá? Você sabe qual que é a margem ideal de lucratividade de uma clínica? Uma clínica, para quem já leu meus livros já sabe, mas você tem que colocar no bolso limpo, depois de pagar todo o corpo clínico, inclusive você, depois de te pagar como profissional da saúde, pagar todos os membros do corpo clínico, depois de pagar funcionário, água, luz, telefone, aluguel, assinatura de um monte de coisa, depois de pagar tudo, imposto, material e medicamento. Tem que vir limpo para o seu bolso como empresário e empresária 20 a 30% do que você fatura. Quanto você está faturando hoje? Quanto você está pondo no bolso? Depois de se pagar como profissional. E conhecer esses indicadores é importante. Tomar decisão desses indicadores é importante. Beleza? E o quarto pilar, o marketing relacional. Para você conquistar o melhor paciente, é fundamental o marketing de relacionamento. Não é o marketing de conteúdo que muita gente faz até hoje. Tobias tem que postar stories a cada 2 horas. Tobias, é um post por dia. Tem que fazer, postar tomando café, tem que postar coisa do dia a dia. Isso é marketing de conteúdo. Fala, 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 tira foto, cobertura, quase um Big Brother. Não é esse marketing que funciona. Esse marketing funcionou. Funcionou nos Estados Unidos até 2020, até acontecer a pandemia. Quando muda lá nos Estados Unidos de marketing de conteúdo para marketing relacional, de relacionamento, ou seja, o que importa são as relações humanas, isso começa a desencadear aqui no Brasil em 2023, 2024. E quem bebeu água limpa, ou seja, as pessoas que compraram esse livro, Marketing e Vendas na Saúde, estão tendo resultado super legal. Por quê? Porque eu explico aqui. Quem leu sabe. Relacionamento. Você vai gerar autoridade. Nós já vamos falar sobre isso, né? Inclusive, vamos falar aqui agora sobre o conteúdo desse livro aqui. Tudo começa, vamos criar
uma história aqui que é o seguinte: a Maria, né, que é a minha grande paciente, está querendo uma consulta com um nutrólogo. Ela está se sentindo um pouco acima do peso, está incomodada com sua aparência, e ela quer um nutrólogo para indicar uma forma de chegar no peso ideal, ela chegar no corpo que ela tinha antes de ter os filhos. Beleza? Podemos pegar um caso assim, tá? Gente, se tiver alguma dúvida, vai perguntando, tá? Então, o que acontece? Quando essa pessoa tem essa necessidade, quando ela não está se sentindo bem, ela está querendo melhorar, ela vai pegar ou indicação de amigos, né? Ou ela vai pegar a indicação de amigos, ou ela vai simplesmente olhar no Instagram, olhar no Google. E aí, o que vai conectar com ela é o contexto de geração de autoridade. Se é indicado por quem? Por uma pessoa da confiança total dela? Se eu vou em determinado profissional, é porque uma pessoa importante para mim indicou. Beleza? E é a venda mais fácil de se fazer na clínica. Quando vem indicação. Na hora que vem indicação, é maravilhoso. Tá? Agora, não tem ninguém me indicando. Eu vou procurar. Aí existem duas estratégias. Você fazer o Google, porque o paciente está procurando. Nutrólogo Belo Horizonte, nutrólogo São Paulo, nutrólogo perto de mim. É uma busca ativa do paciente. Eu tenho que ter uma estratégia de Google bem desenhada. Agora vamos pensar o terceiro caso. Ele não está fazendo uma busca ativa. Ele não recebeu nenhuma indicação, mas ele tem o desejo, ele tem aquela dor, ele quer resolver aquilo na vida dele. E a pessoa está vendo no Instagram, que é onde chega muito paciente. Ele vai conectar com o profissional que ele sentir confiança. Um profissional que gera autoridade. E eu explico no livro Marketing e Vendas na Saúde que a forma de fazer isso é conexão, resolução de problema chamada para ação. Assim você conquista o paciente, você conquista seguidor, você conquista consulta, porque você está gerando relacionamento, você está indo lá na dor dele, conectando de forma bem forte. Depois você está resolvendo o problema, falando como que se resolve, e depois você chama para ação. Se você não chama para ação, não gera consulta. Eu vejo um monte de gente, eu vi um caso hoje, gente, uma clínica pagando R$ 5.000 por mês para uma agência de marketing, gerar conteúdo, mais R$ 3.000 de impulsionamento, R$ 8.000, para não vir nenhum paciente das redes sociais. Nenhum. E aí eu te pergunto, R$ 8.000 para não vir nenhum paciente? E a pessoa chegou desesperada. Falei, vamos fazer. Depois eu vou até falar um pouquinho sobre isso. Vamos fazer uma análise do seu Instagram, que aqui na máquina de soluções se chama InstaClinic. Vamos avaliar. Quando eu entrei no Instagram da pessoa, 100% do conteúdo não falava quase nada de relevante. Ah, porque tem lá agenda do profissional tal aberta. Ligue e garanta sua consulta. Que autoridade que sugere? Fui ver os stories, postando foto chegando na clínica. Foto tomando café, cafezinho na clínica. E hoje já chegamos para um novo dia de atendimento, venha você também. Não adianta, você vai torrar dinheiro, você vai gastar dinheiro com equipe de marketing, vai gastar dinheiro com impulsionamento, vai dar resultado. As pessoas querem se conectar com quem gera autoridade. E para gerar autoridade, eu tenho que olhar para aquele post e falar: essa pessoa vai resolver meu problema. E aí eu quero fazer um teste aqui com vocês, uma teatralização
Pessoal que está no Zoom, tá? Me dê uma especialidade. Me dê uma especialidade, por favor, no chat. Fale uma especialidade para mim. Oftalmo. Aí, ó, Rosilene falou oftalmo. Ecografista vascular também é bom, hein? Oftalmo. Rosilene Simões, oftalmologia. Beleza. Dentro da oftalmologia, vamos falar de catarata, pode ser? Ou então escolha um procedimento, já que você falou da oftalmologia, escolha um procedimento. Rapidinho para mim, hein? Escreve rápido no chat. Pode ser catarata? Beleza. Então, catarata. E aí nós vamos fazer uma pergunta bem simples. O que incomoda na pessoa a ponto de indicar catarata? Vamos lá. O que a gente mais ouve no consultório o paciente falando? Conta aqui para mim. Dificuldade para enxergar. Então, ela está enxergando mal, já tem uma certa idade, né? Catarata, e ela quer voltar a enxergar bem, ficar livre dos óculos e tudo mais. Mas o grande motivo dela, né, vista embaçada, às vezes não é nem tanto ficar livre do óculos, né, mas a vista embaçada, enxergar mal, o tá andando na rua sem óculos e a pessoa passa e não sabe quem é. Ou seja, entendi a dor dela. Beleza? Se eu sou o doutor Tobias, oftalmo, especialista em catarata, como que eu faria conexão, resolução de problema chamada para ação? Preste atenção. Lógico que no vídeo eu não vou fazer assim, mas eu vou fazer aqui para você ver eu fazendo. Quando eu fizer assim, eu estou na conexão, assim eu estou na resolução de problema, assim eu estou na chamada para ação. Beleza? E olha só, o tamanho do vídeo não vai ficar longo. Então, eu já começo na conexão. Você tem mais de 50 anos e já não enxerga tão bem? Você está caminhando pela rua e não reconhece um amigo seu de infância? Você está com a vista embaçada, com dificuldade de dirigir? Isso te incomoda? Sabia que existe um procedimento, que é o procedimento de catarata, que você pode voltar a enxergar como mais jovem? E que esse procedimento, ele é de rápida recuperação, é seguro, feito com equipamentos modernos, com profissional competente, e que você, em pouco tempo, depois de 7 dias, você já está 100% livre para suas atividades. Então, é muito importante que você volte a enxergar com qualidade. Então, isso faz sentido para você? Faça o seguinte, comente aqui para mim agora a palavra visão, que a minha secretária, a Aline, vai entrar em contato com você e agendar um horário. Eu quero te conhecer. Eu vou te trazer a visão que você merece. Comente aí, palavra visão. Mais ou menos, né, gente? Eu não sou oftalmo. Mas olha só, eu comecei o vídeo lá na conexão. Depois eu começo a mostrar um caminho para a pessoa. Olha, um dos caminhos é a cirurgia de catarata, né? Isso resolve. E aí você vem quebrando objeção. Recuperação é assim, é assado, é tanto tempo. Você vai pegar as principais objeções que o seu público te conta. Olha só, tá tudo na sua frente, assim, ó. E você não está fazendo porque não tem estratégia. Se o seu público fala, doutor, eu vim aqui por causa disso, e disso, e disso e disso, é o que você tem que falar na conexão. Na hora que você fala, então se resolve com esse procedimento. Quando o cliente começa a te questionar, no bom sentido, ah, mas é caro, ah, mas dói, demora muito para recuperar, isso são as objeções. Você já fala isso no conteúdo. Isso é a resolução de problema.
E aí você vai chamar para ação. Se você não chama para ação, só faz a conexão e a resolução do problema, o paciente simplesmente não faz nada, vai virar e vai falar o seguinte: ó, obrigado, gostei do vídeo. Vou procurar um oftalmo aqui perto de mim. Não é isso que você quer gerar consulta. Então, você vai lá e fala, comenta aqui a palavra visão, que a minha secretária vai entrar em contato com você. E eu quero te conhecer. Eu quero resolver o seu problema. Você está simplificando a vida da pessoa. A pessoa fala, ué, é só escrever visão que a secretária dele vai entrar em contato comigo? Ah, tá fácil demais, já. Aí vai lá e escreve visão, dá enter. Aí começa. Oi, tudo bem, fulano? Eu vi aqui que você comentou a palavra aqui. O procedimento de catarata é para você, para alguém da sua família? Me conta aqui, qual que é o seu momento? Aí ela vai conversando, conversando, conversando. Chega num ponto que a secretária vai falar. Então, Maria, que é a nossa paciente, né? Então, Maria, me passa o seu WhatsApp para eu poder fazer seu agendamento e a gente continuar a nossa conversa. Entendeu? E aí o que que acontece? Olha que interessante. Se eu estou fazendo a conexão, resolvendo o problema chamado para ação, e na chamada para ação, a secretária vem, uma secretária treinada, uma secretária capacitada, uma secretária que entende de relacionamento, o que que ela já vai fazer? Vai conectar com esse paciente, vai trazer ele para o WhatsApp, do WhatsApp já vai fazer uma tabela de pré-cadastro para saber se vai converter em agendamento ou não. Converteu em agendamento, a gente já sabe os posts que estão gerando agendamento. Desse agendamento, tá vindo, o paciente está vindo o paciente certo? O que que eu ofereci de orçamento, de plano de tratamento para os pacientes que vieram deste vídeo de catarata? Quanto que efetivamente vendeu? Exemplo, eu faturei 20 mil reais falando sobre tal procedimento e gastei 2 mil com marketing naquele vídeo. Nossa, Tobias, mas você gastou muito, você gastou 2 mil ali. Peraí, mas você vendeu 20. Isso é um tema que a gente usa no marketing, que é o ROAS, que é o retorno sobre o investimento feito com impulsionamento. Se eu gastei 2 mil e vendi 20, eu lucrei 10 vezes mais. E é normal aqui na máquina de soluções, os clientes da consultoria e mentoria, ter ROAS 20, ter ROAS 30. Ontem eu estava analisando um caso de uma dermatologista de Aracaju, que é a Andresa Nascimento. ROAS 30. Para cada R$ 1 que ela impulsiona, ela vende 30. Porque é saber reconhecer o conteúdo que gera autoridade. E gerar autoridade é gerar agendamento. E aí eu te pergunto, você está fazendo esse controle? Né? Então, assim, para quem está aqui no Zoom, eu vou parar o compartilhamento aqui, vou mostrar uma tabelinha que a gente usa aqui de exemplo, tá? Só para vocês entenderem. Quem está no Instagram, entra no Zoom. Aí, Natália, compartilha novamente. Isto. Compartilhou aí novamente. Então, olha só. Olha essa tabelinha, que coisa boba, gente. Simplesinha, simplesinha. Ela tá até feia aqui, tá? É uma cliente minha real, que é a doutora Fabiola Borges, tá? Ginecologista em Bom Despacho. Que em 2 meses de campanha, ela investiu 3 mil reais em 2 meses. E ela vendeu 56 mil com potencial de vender 83. Perto do ROAS 30. E aqui, olhando os números dela, a gente conhece a quantidade de pessoas interessadas, de pessoas que agendou, de quanto foi proposto de plano de tratamento e quanto foi efetivamente vendido. Então, eu tenho conhecimento
que este anúncio aqui deu um ROAS 14. Este aqui deu um ROAS 26. Esse aqui deu um ROAS 4. Esse aqui nem ROAS deu, não gerou agendamento. Conhecimento é poder. Se eu conheço meus números, eu sei o que eu faço. Então, olha só, eu sei que a publicação postada lá no dia 17 de junho, impulsionada só dia 16 de julho, ou seja, está rodando há 2 meses e gerou um ROAS de 14 vezes. 14 vezes mais. Tá ruim? 14 vezes? Só em um post. E eu sei aqueles que não deram nenhum agendamento. Então, gerar autoridade é isso. Você gerar um conteúdo que conecta. Faz sentido para vocês, gente? Gostaram? Então, assim, quero que você faça uma reflexão do que você realmente está fazendo de geração de autoridade na sua clínica. Porque tudo começa daí. Se você não gera autoridade, como você traz paciente? E aí, a secretária bem treinada, ela consegue gerar o agendamento, e aí eu vou oferecer uma experiência para o meu paciente, que eu falo aqui no Manual da Clínica Lucrativa, que ele é composto por 3 eixos. O primeiro eixo é o eixo do paciente, na qual eu tenho que fazer um agendamento maravilhoso, um atendimento na recepção espetacular, bem acolhedor, né? Igual casa de vó, né? Um atendimento clínico estratégico. Atendimento clínico estratégico. Eu estava numa reunião hoje, discutindo um projeto com a arquiteta. Eu falei para a arquiteta, a mesa tem que ter 50 centímetros de largura. A cadeira do médico não pode passar da altura do ombro. A cadeira do paciente tem que ser sem braço. Isso tudo, gente, não foi tirado do nada, não. É porque dá mais resultado. Até a arquitetura impacta na experiência do paciente e me traz mais resultado financeiro. A altura do balcão é disparado o que eu mais gosto de falar quando a gente está falando de arquitetura. Hoje já está tarde, né? Se você está assistindo ao vivo, mas eu quero um desafio para você. Eu quero que você chegue amanhã com uma trena, uma fita métrica, em último caso, uma régua, e você vai medir a altura do seu balcão. Provavelmente tem 1,10 m, que é o padrão da arquitetura. E qual é o problema de 1,10 m? Que aqui, ó, essa mesa que eu tô, ela é 70 centímetros, tá? Que é o padrão, beleza? Vou até parar o compartilhamento de tela aqui para vocês verem, ó. Aqui é 70 centímetros, beleza? Este livro meu tem 21 centímetros de altura por 14, 14 por 21. Então, arredondando, 20, né? Então, 70, 90, 1 e 10. Olha o que acontece, né? Para quem está no Zoom, para quem está no YouTube ou no Instagram. É o que acontece com a sua secretária. Ela faz assim, ó, que ela também ela não vai ficar com coluna ereta aqui o tempo inteiro, ela vai relaxar o corpo. E aí o que vai acontecer? Só vai ver a testa. Só ver a testa. Por que que essa altura é a mais usada? Porque num balcão, se você chega num balcão, o que acontece? Essa é a altura para o paciente assinar. Entende? Então, os arquitetos colocam um balcão de 1,10 m, que não faz sentido estratégico. Então, o que a gente faz? 90 centímetros. Olha a diferença. Aí, na hora que o seu paciente entra, a secretária está sorrindo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda à nossa clínica. Qual o seu nome? Maria? Ô, Maria, seja muito bem-vinda. Que prazer te receber aqui. Pode ficar à vontade, né? Aceita um café, aceita um suco. Ó, a Carminha aqui, nossa colaboradora, fez um suco de maracujá hoje especial.
Se você quiser, eu trago para você. O banheiro fica ali, né, na segunda direita. Sinta-se em casa, daqui a pouquinho eu vou iniciar seu pré-atendimento. Olha que diferença. É você ter uma pessoa acolhedora na recepção. E um balcão de 90 centímetros que ela está vendo, olhando todos os pacientes na recepção, ao invés de ficar escondido aqui atrás. Entende? Então, na hora que a gente fala que até a arquitetura muda a experiência do paciente, é isso. Amanhã chega em Messa a sua recepção. E já te dou uma dica, tá? Dica de ouro gratuita, tá? Se tiver mais de 90 centímetros, corta. Ah, mas vai me dar despesa. Vai dar despesa, mas vai dar muito mais receita. Corta, que a experiência do paciente conta e conta muito. Mas conta muito mesmo para você, tá? Vamos seguir aqui o acolhimento da recepção, o acolhimento clínico, geração de orçamento. Não é um caminho natural? Agendei, fui atendido na recepção, fui atendido no consultório, apresentado um plano de tratamento. O paciente vai dizer sim ou não. Se ele falar sim para você, você vai lançar no sistema o plano de tratamento, vai aprovar o plano de tratamento no sistema, que vai se gerar um financeiro, para eu fazer o controle financeiro. Recebi, não recebi, está inadimplente, pagou a conta, não pagou, conciliação financeira, quanto que eu tenho no banco, quanto que eu tenho aqui no sistema, tem que ser igual, para gerar relatório. E na parte assistencial, qual foi o procedimento executado, por qual profissional, como que está a esterilização, como é que está a limpeza, como é que está o pré da próxima venda, que é você oferecer uma nova etapa ao final do último procedimento. Aí eu volto nos pilares. Relacionamento com as pessoas, organização, gestão por indicadores e marketing relacional. Está tudo aqui. Você está cuidando dessa experiência? Está realmente entregando algo de valor? Olha esse caso aqui, tá? Para quem está no Instagram, a Natália vai colocar aí para você agora novamente o link do Zoom, para você poder participar e ver a tela aqui, tá? Mas olha essa estratégia que bacana. A estratégia dos 3 mimos. O que é a estratégia dos 3 mimos? É você ter um presentinho para dar para o paciente de primeira vez, mimo 1. Um presentinho para dar para ele, um mimo para dar para ele quando ele fecha o plano de tratamento, mimo 2. E você dá um mimo para ele quando encerra aquela etapa, aquele ciclo, aquele plano de tratamento, mimo 3. Estratégia dos 3 mimos. Sempre você está vendo aqui que tem cartinha, principalmente as fotos de baixo, que é da Patrícia Castro. Olha lá. Mimo 1, paciente de primeira vez, ela é ginecologista obstetra. Então chega um paciente de pré-natal, né? O casal ali que está tenso, e agora? Como é que vai ser? Esposa está grávida, minha namorada está grávida, ou a mulher falando que está grávida. Aí, de repente, chega a Patrícia Castro, pega um chocolatezinho em formato de carrinho de bebê, que ela manda fazer baratinho, e uma cartinha. Que bom te receber aqui, espero que sua experiência aqui com a gente seja maravilhosa. E entrega para o paciente de maneira estratégica. Olha como que isso faz diferença. E entrega de maneira estratégica, de maneira carinhosa. Olha, tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que esse chocolatezinho é para adoçar o dia, e espero que você tenha uma experiência maravilhosa aqui, e fico muito feliz de você ter escolhido a nossa clínica para cuidar de você e da sua família e do bebê que está chegando. A má notícia é que esse é o último chocolatezinho que você vai poder comer, que agora o foco é no bebê. Entendeu? Ela conseguiu pegar um chocolate simples e transformar numa experiência. Mimo 2, aprovou o plano de tratamento. Patrícia Castro dá uma bolsinha para guardar o cartão de pré-natal, para não sujar, para não amassar e tudo mais. E uma cartinha. Vamos juntos nessa trajetória.
Estarei com você a todo momento. Estou aqui para cuidar de você, do seu bebê e da sua família. Vamos juntos. E o mimo 3, imbatível, o famoso, já famoso, ursinho de pelúcia que ela dá depois do parto. E o que tem de especial nesse ursinho? Preparem o coração de vocês. Quando aperta o coraçãozinho vermelho do ursinho, simplesmente sai o som do último ultrassom feito pela mãe do bebê. A doutora Patrícia grava o último ultrassom e eterniza um momento tão especial na vida do casal, na vida do bebê, no coraçãozinho de um ursinho de pelúcia. Inclusive, esse ursinho de pelúcia é o primeiro que ela entregou, e entregou quando a minha filha Clara nasceu, né? Entendeu, gente, a diferença de experiência do paciente? Tem várias pessoas que viram para a doutora Patrícia, claro que assim, um pouquinho em tom de brincadeira, que fala o seguinte: Patrícia, eu tô doida para engravidar de novo para ganhar um ursinho. Claro que não é o ganhar ursinho. Mas olha a forma de agradecer. Entende? Maravilhoso. Você tem que trabalhar vídeo de boas-vindas, orçamentos estratégicos, indicadores estratégicos, né? E aí eu vou passar aqui para vocês, por exemplo, um vídeo de boas-vindas feito pela doutora Marcela Rodrigues, nutróloga em São Luís, no Maranhão. Um vídeo muito simples, muito rápido, de 1 minuto, tá? E para você que está no Instagram, se depois você quiser, você me pede que a gente manda para você também, tá? Para você não ficar aí chupando o dedo. Mas dá para ouvir. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Marcela Rodrigues e venho agradecer por você marcar a sua primeira consulta em nossa clínica. Para mim e toda a minha equipe, será um prazer receber você no nosso espaço no dia e horário agendados. Em anexo a este vídeo, nós estamos te enviando um e-book que preparamos com todo o carinho. Ele está cheio de informações e dicas muito valiosas. Algumas são pré-requisitos para agilizar a sua consulta. Sugiro que você leia com muita atenção. Gostaria de combinar a sua chegada com pelo menos 15 minutinhos de antecedência, para que nós possamos agilizar o seu pré-atendimento e te acolher do jeitinho que gostamos. Faça uma anotação de todas as suas queixas. Caso você tenha realizado algum exame, traga com você. E venha preparado para termos uma boa conversa sobre a sua saúde. Aguardo você. Até mais. Gostaram? 56 segundos, tá? 56 segundos. Um vídeo feito totalmente de forma carinhosa, estratégico, para mandar para todo paciente de primeira vez, junto com o e-book, que é um resumo do seu site. Na verdade, uma cópia do seu site. Então, o que acontece? Não é um agendamento comum. Vamos pensar mais uma vez na experiência do paciente, que começou lá na rede social, hein? Tá acompanhando comigo, né? Um agendamento maravilhoso, um acolhimento na recepção, tudo experiência. Agora, não adianta também você planejar ter todos esses processos se você não sabe alinhar a equipe. E aí eu falo do gestão de pessoas. É o terceiro livro que eu falo. Já falei do marketing e venda, já falei do manual da clínica lucrativa, e agora eu vou falar de gestão de pessoas. Você precisa ter secretária capacitada. Você precisa ter um auxiliar capacitado dentro do consultório. Você precisa ter uma pessoa de relacionamento que vai fechar os planos de tratamento que saiba vender. Por mais que vocês, profissionais da saúde, não gostem que falem esse termo, mas é uma venda. Estão preparados? A equipe de você está alinhadinho? Tem premiação por meritocracia? Tem cultura organizacional bem definida, missão, visão e valores, alinhamento de equipe, estratégia de motivação? A separação entre recepcionista e secretária, que é uma das estratégias que funciona assim,
brilhantemente aqui na Máquina de Soluções. Quem aí tem clínica com mais de 2 secretárias? 2 ou mais, né? Quem tem 2 ou mais secretárias na recepção? Me conta aí. Aí, ó, eu, Adriana, tá vendo? A Amanda falando, o Imol e o Imol, que a Rose também, o Imol, né? Se eu tenho mais de 2 secretárias, sem aumentar as despesas, tá, gente? Sem aumentar as despesas, eu já separo. Se eu tenho 2, uma vai ser recepcionista, outra vai ser secretária online. O que a recepcionista faz? Cuida de todo o relacionamento com o paciente da porta para dentro. Tudo que a secretária online faz, cuida do relacionamento da porta para fora. Simples assim. Ou seja, ligação telefônica e WhatsApp. O paciente está onde? Está dentro do consultório? Não. O paciente está fora da clínica. Secretária online que cuida. Confirmação de agenda. O paciente está presencial? Não. Secretária que cuida. Receber o paciente na recepção? Recepcionista. Marcar o retorno do paciente assim que ele sai do consultório? Recepcionista, porque o paciente está presente. Ou seja, a decisão de quem vai fazer o quê, com o mesmo salário, o mesmo cargo, tudo igualzinho, a divisão entre recepcionista e secretária é feita assim. Entendeu? Isso já dá um resultado maravilhoso. E motivando, premiando por mérito, que eu gosto de implementar premiação semanal, toda sexta-feira, fim do dia, chamo para uma conversa, para feedback, para melhorar o relacionamento com a equipe. E aí eu analiso o indicador para saber se a minha secretária fez tudo certinho na semana. Se fez tudo certinho, ganha. Se falhou, não ganha. E aí eu também não vou jogar pedra. Eu vou conversar como que a gente pode fazer para melhorar para a semana que vem você ganhar. Gente, a secretária pega aquele dinheiro da meritocracia semanal, chega em casa toda feliz. Ó, essa semana eu consegui. Eu mereci. É a premiação por meritocracia. Eu mereci ganhar a premiação essa semana. Eu não faltei, eu estive presente, eu fiz as minhas tarefas com dedicação, eu não errei e ganhei. Entende? Gestão de equipe, feedback constante, reunião toda semana, cultura bem definida, gestão de pessoas, que é o maior desafio de qualquer empresa, de qualquer porte, de qualquer setor, de qualquer tamanho, mas também na área da saúde. O maior desafio da sua clínica, sem sombra de dúvida, sem nenhum medo de errar, é a gestão de pessoas. Tem nem dúvida quanto a isso. Beleza? E para isso eu tenho que contratar certo. Eu tenho que seguir 7 passos. Eu tenho que definir a vaga. Eu tenho que divulgar no lugar certo. Recomendo o LinkedIn. Eu tenho que fazer uma seleção de currículo bem feita. Eu tenho que aplicar teste de perfil comportamental e esse 4º passo, ele é extremamente estratégico. Eu não abro mão dele em hipótese alguma. Estratégia de perfil comportamental. Beleza? Depois, olha só, a entrevista é só o 5º passo de 7. Só vou fazer entrevista no final. Eu só entrevisto quem tem o perfil comportamental adequado e o currículo adequado. Eu não saio entrevistando todo mundo, não. Vocês, às vezes, perdem um tempo danado entrevistando gente que não tem o menor perfil para trabalhar na sua clínica. Por quê? Porque você não fez teste de perfil. E, pasmem, chega a ser de graça. Pelo profiler da Solids. E você simplesmente não faz. Aí eu vou fazer a entrevista das pessoas certas, vou definir pela aprovação de uma, pedir a documentação que o contador me exigiu e depois a preparação, uma semana de treinamento. Inicial, né? Lógico.
Apresentação de cultura, apresentação do espaço, apresentação das pessoas e uma semana de imersão em treinamento. Assim que a gente faz com o secretário. E muitos de vocês contratam a secretária sem fazer teste de perfil, fazendo uma entrevista, me desculpe a sinceridade, muito meia boca. Joga lá na recepção, fala, olha, a senha do computador é esse, a senha do sistema de gestão é esse, vai atendendo e agendando aí. Depois você quer que a clínica tenha resultado. Não vai ter. Aí você põe a sua secretária antiga cheia de vício para treinar a secretária nova, antes de da antiga sair. Entendeu que gestão de clínica não é brinquedo, gente. Não é brinquedo. E pessoas é simplesmente você pegar a sua clínica e entregar na mão da sua equipe. É a mesma coisa você pegar a chave do seu carro e entregar para uma pessoa dirigir. Você vai entregar para qualquer pessoa? Você vai entregar para alguém que não está capacitado? Que não sabe, que não está treinado em dirigir carro? Faria isso? Mesma coisa. Então, se você não treina a sua equipe, se você não faz um alinhamento, vai dar errado. E olha só que legal. Na página 130 do livro, Gestão de Pessoas, né? A gente já até decora as páginas, né? Aqui, ó, na página 130, tem uma tabelinha, que é essa que está na tela aqui para vocês. Cada secretária, recepcionista, auxiliar, gerente, administrativo, tem um perfil ideal de contratação. Então, por exemplo, recepcionista. Eu quero uma recepcionista comunicadora executora. Ou seja, uma recepcionista que sabe falar, que gosta de falar, que sente prazer em comunicar. E é proativa. Resolve. Conversa e resolve. Isso é uma recepcionista boa. Então, se eu posso saber se ela é comunicadora executora antes da entrevista, por que eu não faço? Tem que fazer. Imagina você só entrevistar secretárias que são comunicadora executora. Sua chance de acertar é muito maior. Entende? Então, façam teste de perfil comportamental. Aí a Soraya falando, faz todo sentido. Entendeu? Conhecimento, mais uma vez, conhecimento é poder. Beleza? Seguindo aqui. Aí chega no último, como definir preço na saúde. Você está cobrando o preço certo? O preço está... Quanto você lucra por hora por procedimento? O que te dá mais dinheiro? Consulta, exame, cirurgia? E olha, é impressionante o tanto de gente que erra, tá? Muito. A gente tem uma ferramenta que chama lucro estratégico, que inclusive vem com... É a planilha que vem junto com o livro. Que simplesmente desvenda, assim, para mim, a realidade financeira da sua clínica. Aí você vai enxergar se você está ganhando realmente, pondo no bolso de 20% a 30% de lucro sobre o faturamento. Você vai enxergar se não está pagando muito por corpo clínico ou pouco. Você vai enxergar se a sua estrutura está muito pesada, está muito cara ou não. Você vai saber se tem margem para colocar mais um funcionário, se tem margem para fazer um determinado investimento. Você vai ver se dá ou não dá para comprar aquele equipamento. Mesma coisa, estou vendo o pessoal aqui do IMOL e do IMOC, né? E é muito interessante pensar o seguinte, vai ter que comprar um novo equipamento de OCT na oftalmo? Às vezes vai. Qual é a depreciação dele? Qual é o meu custo por procedimento executado naquele equipamento que é caro? Eu tenho que saber. Quanto que o convênio me paga para executar aquele procedimento que aquele aparelho faz? Se paga, quantos procedimentos mês eu tenho que fazer para aquele equipamento ser viável, para saber se eu compro ou não compro? É tudo aqui. Então, não é simplesmente virar e falar.
Cancela o contrato ou não cancela o contrato? Aluga ou não aluga equipamento? Compra ou não compra equipamento? Me dá o número. Por isso a importância de ter o lucro estratégico para tomada de decisão. Olha lá o pilar que eu falei com você. Pilar 2, organização. Ter os números todos. Pilar 3, decisão por indicador. Faz sentido, gente? Faz sentido isso para vocês? Essa conexão? Né? Então é muito importante isso. Olha como que a gestão da clínica, para a gente ter resultado, não é simplesmente abrir as portas da clínica, começar a atender e fazer o curso da técnica A, B e C e achar que vai brotar paciente dentro da clínica. Da mesma forma que para ter uma clínica lucrativa, não é simplesmente fazer uma campanha de marketing. Como que é o termo que o pessoal usa? Contratar um CRC e achar que eu vou ficar ali ligando para o paciente, deixa eu tentar convencer o meu paciente a agendar comigo. Aí o paciente chega na clínica quase que forçado, a experiência na recepção é péssima, e aí eu vou ter um índice de fechamento de 30%. Tem gente comemorando 30% de índice de fechamento como uma coisa boa. 40% soltando foguete. Posso te contar um segredinho? Nossos clientes de Mastermind têm 80% a 90% de fechamento. E eu vou mais. Se eles têm, nos últimos 6 meses, menos de 70%, eles são colocados sob análise. E se eles não melhorarem e retornarem a 80% de índice de fechamento, está fora do Mastermind. Que é a nossa categoria mais alta aqui de mentoria e consultoria. Então, para estar no Mastermind, tem que performar. E performar é fazer gestão. Aí o jogo fica bom, né? E aí eu quero contar para você, deixa eu ver se é o próximo slide mesmo, creio que sim. Quero contar o caso da doutora Germana Hosken, que prefaciou o segundo livro, que é proprietária da Clínica Seu Sorriso e da Clínica Seu Sorriso Prime, em Serra, no Espírito Santo. Vou pedir a Natália para colocar o link aqui de novo, quem quiser ver esse case, ver a tela aqui na reunião do Zoom, tá? Então, o que é interessante aqui? Olha só. Primeiro, olha como era a clínica dela. Ela aí consertando cadeira, o pessoal sentado no chão, organizando as coisas. Isso aí era assim, né? A clínica se organizando. Ela tem uma clínica em Serra, no Espírito Santo, e a clínica Seu Sorriso focado em convênio. E o caso da Germana é bem legal, porque quando eu a conheci, ela tinha 4 cadeiras odontológicas, 2 funcionavam, 2 ficavam vazias. Panfletava na porta da clínica dela, uma clínica mais popular, e vivia de panfleto. Panfleto gera autoridade? Não. Tinha acolhimento na recepção? Não. Eu falei com ela, você vai ter que arregaçar as mangas. Você vai ter que consertar, vai ter que dar um jeito na clínica, organizar, deixar mais atrativo. E ela me sai de um faturamento de 25, 30 mil para 250. Né? E olha só aqui. E aqui é uma clínica focada em convênio. Tá? E o que é interessante? Olha essa quarta foto aqui. Essa é uma sala de negociação estrategicamente pensada. Todos os itens aí que você está vendo nessa foto é estratégia de venda. Mesa de até 50 centímetros de largura, cadeira do paciente sem braço, monitor à direita do dentista, itens laranja,
frases motivacionais, flores. Tudo isso é pensado, tá? Tudo isto é pensado para proporcionar a melhor experiência possível. Assim que ela saiu. E aí chegou em 250 mil de venda. Entendeu? E aí eu tenho um caso super bacana para contar para vocês aqui, que eu ia contar, eu ia fazer essa bobagem de contar antes da hora. Só que eu falei o seguinte, não, eu vou honrar o pessoal do workshop e vou contar em primeira mão para o pessoal do workshop. A Germana, eu reuni com ela essa semana. Ela é emocionada. Emocionada mesmo, foi super bonitinho. Ela virou para mim e falou o seguinte, Tobias, que dia é hoje? Aí era dia 13. Dia 13. Dia 13 de outubro. Ela, então, Tobias, hoje fazem 6 meses que nós estávamos sentados no Shopping Laranjeiras, no bairro Laranjeiras, na cidade de Serra do Espírito Santo. E você me mostrou que eu deveria abrir uma clínica particular. Ela sempre foi muito reticente. Imagina, gente, ela, com convênio, aumentou o faturamento de 25 para 250, que já é maravilhoso. Aí a pessoa está faturando 250 mil. Tem 10 cadeiras lotadas. Paciente quase pulando. Clínica lá, ó. Para que ela vai inventar moda? E eu falando com ela, estrategicamente vai ser muito interessante para você ter uma clínica particular, uma segunda unidade. Crie a Seu Sorriso Prime. Isso faz 6 meses que eu falei da ideia e que a gente foi lá, rodou esse shopping e falamos, é ali, ó, que é no andar de cima, tá? E eu lembro da cena, eu virando para a Germana, é ali que você vai montar Seu Sorriso Prime. Olha esse público caminhando aqui, olha o tipo de gente, olha essa academia ali. A pessoa sai da academia, ela tem que passar na porta da sua clínica para descer a escada rolante. E é um público bom. Olha a praça de alimentação no horário de almoço, como que tá cheia. Nós vamos abrir a Seu Sorriso Prime ali. Ela olhou assim para mim e falou, Tobias, eu não tenho dinheiro para isso. Eu falei, mas você nem sabe quanto é. Tobias, você acha que montar um consultório no shopping é barato? Você não sabe quanto é. Vamos olhar. E aí ela montou a Seu Sorriso Prime. Quem quiser conhecer, tá? Na cidade de Serra, Espírito Santo, no Shopping Laranjeiras. E olha só, em uma sala de shopping, uma loja de shopping, que é grandinha, ela conseguiu colocar 3 consultórios lá. Um só para orçamento e 2 para execução de procedimento. Fez uma recepção bonita, fez um cantinho do café. Para você que está aqui no Zoom, tá vendo tá vendo a imagem. Não ficou bonito? Sabe quanto que ela investiu para montar Seu Sorriso Prime? Está sentado na cadeira aí, está tranquilo? 70 mil reais. Ela gastou de investimento total, desde a ideia até a inauguração. Não só com compra de equipamentos, não só com reforma, mas reforma, equipamento, estratégia inicial de marketing, compra de papelaria, tudo. Do zero à inauguração. 70 mil reais. Ela inaugurou quando fez exatamente 3 meses. Então, a ideia veio dia 13 de março, abril. 13 de abril. Maio, junho, julho. Dia 13 de julho ela inaugurou.
Em só 3 meses, gente. É aquilo que eu falo, é a visão de gestão. Dia 13 de julho ela inaugurou. Agosto, setembro, outubro. Dia 13 de outubro ela me liga chorando, né? Empolgada. Não, chorando não vou exagerar não, que a gente chorou junto depois. Ela virou para mim e falou o seguinte: Tobias, o primeiro mês de julho a clínica estava começando, então, né, lógico que ninguém conhecia, então praticamente não teve paciente nenhum. Também já foi na metade do mês. E estava em férias e tudo, mas já foram começando a aparecer uns pacientes. Então deu um faturamento ali de 20 mil, coisa assim, e não foi tão bom. Que é normal. Agosto, o faturamento já foi para 40. Setembro, já foi melhorando. Aí ela me liga: Tobias, hoje está inteirando 6 meses, e nós faturamos só hoje, perto de 20 mil reais em um dia. Isso não acontece nem na Seu Sorriso principal, que fatura 250 mil mês. Porque 250 mil mês é por volta de 10 mil dia. Ela falou assim: Tobias, tem só 3 meses, exatamente hoje. E hoje eu vendi o dobro do que costuma vender numa clínica com 10 cadeiras. Nessa com 3, eu vendi o dobro hoje. Eu virei para ela e falei: parabéns, vá se acostumando. Porque você vai chegar muito rápido no faturamento de 100, 150, 200 mil. Quiçá chegue no mesmo faturamento de 250 mil. Numa clínica particular de 3 cadeiras, mesmo faturamento de uma clínica de convênio com 10 cadeiras. Entende? E já te adianto, o lucro na Prime vai ser maior do que o lucro no convênio, por uma questão muito simples. Ela tem 26 funcionários para tocar uma clínica de convênio. Aqui na Prime, além do corpo clínico, é uma recepcionista e uma secretária online. E uma auxiliar. Eu tenho 3 funcionários. Na outra eu tenho 26. Ah, mas está num shopping. O aluguel não era caro. Então, tudo é estratégia. E aí eu te pergunto, qual é a sua estratégia? Em que pé você está? Como que está a sua gestão? Entende? E aí eu te pergunto, você está tendo tempo para sua família? E o caso da Germana é ainda mais emblemático, tá, gente? É ainda mais emblemático porque por causa dos filhos dela. E eu posso falar porque ela me permite, me autoriza, tá? Porque ela teve uma gravidez de risco. E ela teve que passar toda a gravidez dela deitada. Ela não podia sair da cama. Ela só saía para ir no banheiro, tal. Ela tinha que movimentar o mínimo possível. E aí nasceram os 2 filhinhos dela, que é uma gracinha. Sendo que é um casalzinho lindo. A Betina super espertinha e tudo. E o filhinho dela com um pequeno atraso por causa do parto. E ela falou o seguinte: Tobias, você me deu o melhor que eu podia ter, que é tempo para cuidar dos meus filhos, principalmente dele, que precisa do meu suporte quase que integral. E hoje eu consigo ficar 30 dias, 60 dias sem pisar na clínica, porque eu tenho uma clínica organizada que roda, que funciona, que tem gestão. Entende? Então, tudo isso é muito importante. E aí eu te pergunto, o que você está fazendo hoje? Como é que está a sua vida hoje? Como que está o momento com seus filhos? Entende? Que você pode sim ter uma clínica lucrativa, depende de você. Só que você tem que parar de ficar pagando incêndio. Ah, eu gosto de clinicar. Tá, muito bacana, você gosta de clinicar. Mas cadê a estratégia para você poder ter uma clínica lucrativa e trabalhar com mais prazer, em menos tempo, tendo mais tempo para a família?
Porque a trilha de quem já lucrou de verdade, ela tem os passos muito bem definidos. Eu tenho que entender o que está acontecendo. Eu tenho que ter um diagnóstico da minha clínica. Eu tenho que, depois, no segundo passo, cuidar do meu posicionamento, cuidar do relacionamento com as pessoas e organizar. Mostrei para vocês aqui, pilar 1 e 2. Relacionamento com pessoas e organização. Eu tenho que formar uma equipe de alta performance e tenho que definir meus processos com muita sabedoria. E eu tenho que crescer com planejamento. Essa trilha tem que ser respeitada. Não existe milagre. Para de cair em golpe do videozinho que fulano de tal fez, falando que vai encher sua agenda em 2 semanas. Aí a gente tem uma estratégia aqui de Instagram que eu encho sua agenda em 2 semanas. Isso é golpe, não existe milagre. Ah, porque a gente tem um marketing aqui que o negócio vai bombar. Aí vai lá e te faz gastar 8 mil reais, igual eu falei para vocês mais cedo. Não é assim que funciona. Eu prefiro que vocês ofereçam uma experiência maravilhosa para que o paciente chegue sem esforço, gerando autoridade. E aí eu volto a falar para vocês, experiência. É experiência lá nas redes sociais, é experiência lá com a secretária, na hora de acolher, na hora de marcar um agendamento, de mandar um vídeo de boas-vindas, de mandar um e-book, de confirmar de forma carinhosa, que ela tem tempo para isso, porque ela está focada só no atendimento de quem não está presencial. Aí rola a bola para a recepcionista. A recepcionista, o telefone não toca na recepção. Se a gente volta na foto aqui, não tem nem telefone aqui tocando na recepção da Seu Sorriso Prime. Toca lá em cima na secretária online, no mezanino. Experiência. Qual é a experiência que você está oferecendo para o seu cliente? E aí, na hora que entra dentro do seu consultório, que você foi buscar o paciente na recepção, você, viu? Você foi buscar o paciente na recepção, apresentou a clínica, foi cortês, olhou olho no olho. Olá, Maria, tudo bem? Eu sou o doutor Tobias e eu que vou cuidar da sua saúde hoje. Vamos lá? Quer que eu te conto como é ridículo a estratégia de você conseguir chegar na sua recepção, olhar no olho do seu paciente, chamá-lo pelo nome, mesmo sendo um paciente de primeira vez? E tem gente que acha que é até bruxaria. Né? Que mágica é essa que eu nunca vi o doutor fulano e de repente ele chegou em mim, assim, olhando nos meus olhos, me chamando pelo nome, do jeito mais bobo possível. A secretária vai mandar uma mensagem no WhatsApp, vai mandar um recado pelo sistema de gestão. Olha, a Maria está de vestido amarelo. Olha a próxima. Aí, né, permita teatralizar aqui. Aí é a coisa mais simples do mundo também. Eu sou o doutor João. Eu sei que a Maria está de vestido amarelo. Eu chego, né, na recepção. Olá, pessoal, tudo bem? E vou lá, ó. Olá, Maria, tudo bem? Eu sou o doutor João, eu que vou cuidar hoje de você. Vamos lá? Vamos lá para o meu consultório? Aí a Maria fica assim. Como que o doutor João sabia que era eu? Como que ele sabia que era eu? E muitos pacientes perguntam, como que você sabia que era eu, sendo que é a primeira vez que eu venho? Você não vai contar, que é porque, não, é porque a secretária me falou que você estava de vestido amarelo. Aí quebra o clima, né? Você vai virar para a paciente e vai falar, Maria, você é muito importante para a gente. Eu tenho que saber seu nome, eu preciso te chamar pelo nome, porque você é especial para a gente. Experiência, entende? E aí eu te pergunto, qual é a experiência que você está oferecendo dentro da sua clínica? Ok? Faz sentido? Muito bem. Gente,
E agora, primeiro vou dar tchau para o pessoal aqui do Instagram. Entra aqui no Zoom se você quiser ver o restante da apresentação. Vou contar um pouquinho agora sobre nossa mentoria, que é fantástica, tá? Vale muito a pena. Então, entra nesse link aqui. E se você está assistindo depois no Instagram, comenta, manda um direct para a gente. E a Natália, da nossa equipe de relacionamento, vai entrar em contato com você, tá? Então, comenta aí. Até mais para o pessoal do Instagram. Pronto. Agora estamos aqui só com vocês aqui. Gente, primeiro, antes de eu entrar aqui e explicar o que é a mentoria, só quero saber o seguinte. Dúvidas? Alguma pergunta sobre o conteúdo que eu passei aqui para vocês? Coloca ali para mim, por gentileza, no chat, se tem dúvida, sim ou não. Começando ali com a Soraya lá. A Soraya já falou não. Só escreve não se não tem dúvidas ou sim se tem dúvida. Rapidinho ali, só para a gente poder avançar, que eu não gosto de deixar ninguém com dúvida. Rosilene não, Aimee não. Idmar, ficará gravado? Não consegui assistir desde o início. Vai ficar gravado, Idmar, é aquilo que eu falei outro dia no grupo. Eu não sou aquele profissional que fica mentindo para forçar vocês a fazer as coisas. Tem muita gente que fala o seguinte, não, não fica gravado não, para te obrigar a assistir ao vivo. Não, eu vou disponibilizar sim a gravação, tá? E com surpresa, tá? Para você que está aqui, ainda vai ter surpresa. Olha lá, Richênia não, Amanda não, Luciene não, Edmar, professor, tem seus 4 livros, você me enviou, já comecei a leitura. Ah, bacana. Edmar, você é o que eu fiz dedicatória, não foi? Se não me engano, foi. Só escreve isso para mim, sim ou não? Se você que me pediu dedicatória. Isso! Aí, tá vendo? Aí eu lembro. Tá achando que é dedicatória falsa? Tem gente que acha que a dedicatória é falsa, gente. Não é não. É eu que faço mesmo. Porque o Idmar mandou para mim, ele comprou meus livros e escreveu para mim. Professor, tem como me enviar com dedicatória? E ele comprou meus 4 livros. Eu fiz questão de fazer dedicatória nos 4 livros para ele, né? Então, aí eu volto a dizer para vocês, experiência, né? Cuidar disso. Gabriela, eu não tenho uma clínica, trabalho em parceria. Serve para mim, começando com 0 pacientes? Então, vamos falar sobre isso, né? Deixa eu explicar, gente, o que é a mentoria, tá? Então, olha só, a mentoria, ele é muito mais do que... Tem gente que acha que é um curso, né? Ah, é um curso em grupo? Não, é muito mais do que isso. É um plano de implementação. É para quem quer realmente corrigir tudo isso que eu falei aqui. Para quem quer realmente fazer o negócio acontecer. Gente, olha como que a gente é chato, hein? Está escrito no nosso contrato da mentoria que se não tiver dedicação, a gente cancela o contrato. Eu não quero dentro da mentoria pessoas descompromissadas. Então já começa daí, beleza? E o que nós vamos entregar na mentoria que vai acelerar o resultado de vocês? O que é muito importante a gente entregar ali para vocês? Esses 4 pilares. Direção, acompanhamento, implementação e ambiente. Ou seja, eu tenho que te dar a direção, te conhecer e te mostrar o caminho. Eu tenho que acompanhar. Vocês têm que implementar. E tem os ambientes. Então, vamos falar um pouquinho desses 4? Eu prometo não demorar muito, tá, gente? Na fase de direção, nós vamos fazer um diagnóstico, que é uma sessão de 2 horas com nossos especialistas. E depois que a gente sair entendendo completamente o diagnóstico de vocês, a gente vai para o plano de ação, mais 1 hora. Depois eu posso até mostrar aqui, né? Eu primeiro vou apresentar tudo,
E quem quiser ficar mais um pouquinho, vou até mostrar exatamente como que isso é feito dentro de um mapa mental. Tá? Bem legal. Então, eu vou conhecer vocês, conhecer o diagnóstico da sua clínica e um plano de ação. E com isso, eu vou saber exatamente o que eu tenho que te orientar. Eu e minha equipe de especialistas. De falar para você o seguinte, olha, faça tal coisa. Não vá por aqui, não. Beleza? Depois, na fase de acompanhamento, vocês têm 6 reuniões individuais comigo e ou com a minha equipe de progresso. O que é a reunião de progresso? Travou? Tobias estava fazendo ali o plano de ação bonitinho, travou em tal coisa. Travou na definição de uma máquina, travou num processo seletivo, travou no entendimento de tal conceito. Marca uma reunião de progresso, solicita uma reunião de progresso, a nossa equipe de relacionamento vai analisar e a partir daí vai passar para você a disponibilidade de agenda para você agendar uma reunião de progresso com um especialista do tema que for necessário. Tá? Então, você tem 6 reuniões de progresso. Posso contar um segredo? E se você precisar de 7, 8? A gente faz vista grossa, tá? Desculpa, Natália, acabei contando. Natália é da minha equipe de relacionamento. Ela fala só 6, não fala que tem mais. Depois eles vão me cobrar. Tobias falou lá que eu poderia fazer um 7º, 8º gratuito. Contei, tá? Você me desculpa, Natália, mas para mim é muito mais importante você implementar e você seguir em frente do que ficar agarrado em questão de números, tá? Você também vai ter 6 análises personalizadas, que é, mais uma vez, reunião 1 a 1. Você pode solicitar esses 6 temas. Tobias, eu quero que analise meu Instagram, que você faça uma análise de InstaClinic. Beleza. Eu, ou o especialista, vai analisar seu Instagram. Tobias, eu quero que você analise a relação com os pacientes. Beleza? Nós vamos fazer um cliente oculto. Eu vou te dar um feedback. Na verdade, quem dá esse feedback é a Karine. A Karine vai dar um feedback. Olha, você está seguindo os 7 passos do atendimento? Não está. Olha, sua secretária errou aqui, aqui, aqui. Isso aqui está errado. Olha, ela foi treinada lá, mas não está bom ainda. Olha, eu quero que você analise nossos indicadores de gestão. Solicita uma análise personalizada. Quero que analise o financeiro. Quero que analise a parte arquitetônica. Quero que analise o sistema de gestão. Você pode solicitar até 6 análises. E eu faço vista grossa também. Ou seja, travou ou quer uma análise, é só solicitar que nós vamos cuidar de você. Nós vamos pegar na sua mão no 1 a 1. Tá? Isso é muito legal. E outro, tem 6 reuniões mensais, que acontece todas as quintas-feiras. Estratégia de tomada de decisão comigo, gestão de pessoas com a Karine, indicadores de gestão com o Rony, vendas e marketing comigo, relacionamento com pacientes com a Karine, finanças e outros. Tem com convidados, pessoal de marketing, contabilidade, jurídico, que é super bacana. Então, toda quinta-feira é muito conteúdo que vocês têm. Todos os encontros ficam gravados. Entendeu? E além disso, isso aqui é um over-delivery, tá, gente? Isso aqui é um presente. Tanto é que a gente nem promete nada. O que a gente fala? Eu, Tobias, estou com a agenda tranquila? Beleza, vamos supor que amanhã eu estivesse livre à tarde. Olha, estou livre à tarde aqui, estou com a agenda tranquila, vou fazer um laboratório ao vivo. Eu mando no grupo da mentoria. Pessoal, vou fazer um laboratório. Quem tem interesse? Ah, Tobias, eu quero que você faça um InstaClinic meu. Beleza, vou fazer. Vou fazer o InstaClinic seu. Né? Lógico que a gente avalia todo mundo que solicitou, elege 1 ou 2, e eu vou lá, vou fazer o seu InstaClinic sem contar nos 6 lá, tá? Sem contar nos 6. Mas ele é público. Eu acho, Tobias, eu acho o laboratório mais interessante que a análise 1 a 1. Tudo bem que a análise 1 a 1 vai estar analisando eu e você aqui. Mas nesse grupo, na hora que eu estou analisando o InstaClinic seu, quem está ao vivo está
tá palpitando também. Olha, tenta fazer assim que deu certo aqui na minha clínica. Entendeu? Então, às vezes, em grupo é até mais interessante. Mas isso aqui é tranquilo, tá? E, além disso, tem o pilar do ambiente, que é o grupo do WhatsApp, que você vai conversar comigo. Eu estou no grupo, tá? Tem gente que acha que é fake. Não é. Eu estou lá no grupo. A gente troca know-how, a gente resolve muita coisa por lá. Você pode tirar uma dúvida simples, né? Ali eu mesmo vou te responder, minha equipe de especialistas vai te responder no WhatsApp, em grupo. E tem os eventos presenciais, tá? São 2 pessoas no nosso evento anual, tá? Este ano de 2025 já aconteceu, mas eu vou fazer um online dia 6 e 7 de dezembro, tá? Já estou dando. Nem sei se eu podia falar isso aqui, mas dia 6 e 7 de dezembro a gente vai fazer uma imersão online, tá? A gente está acabando de desenhar isso. E uma atualização gratuita em outros cursos no Brasil. Exemplo, Tobias vai palestrar em Aracaju. Ou Tobias vai dar um curso em Aracaju. Quem está na mentoria é convidado. Não paga nada. Olha, agora Tobias está em São Paulo. Você que está na mentoria não paga nada. Entendeu? Em todos os eventos feitos por mim, você tem gratuidade. Em eventos com parceiros, você solicita e eu vou conversar com o parceiro se ele autoriza o desconto. Exemplo, eu sou muito parceiro do Fábio Coelho. Aí eu vou fazer um curso junto com o Fábio Coelho na cidade tal. O evento é do Fábio, não é meu. Fábio, tem uma pessoa assim, assim, assim da minha mentoria querendo vir assistir. Você autoriza? Se o Fábio autorizar, você entra de graça. Mesmo sendo o evento dele, entendeu? Eu sempre faço esse carinho de conversar, beleza? E aí, gente, o que que acontece? Olha tudo que tem, né? Então aqui tá uma foto de hoje parte da equipe, né? Rony, Karine, Grazi, eu, Camila, mas a gente ainda tem a Natália, né, na nossa equipe de relacionamento, a Natália que vai conversar muito com vocês, né? Que tá até aqui acompanhando, né, de forma bem carinhosa. Tem a Natália, que é a nossa especialista em relacionamento. Nós temos a Clara. A Clara é um problema na minha vida, gente. A Clara Santana, ela tem o nome da minha filha e a aparência da minha sobrinha. Minha cabeça buga toda vez que eu tô com ela. A Clara Santana, que faz cliente oculto, que cuida de gestão de livros, super, super talentosa. Nós temos o Juliano Ferreira, que é nosso especialista em sistemas de gestão. Ou seja, a gente tem um consultor associado especialista em sistema de gestão aqui dentro. Ou seja, se o seu suporte do seu sistema de gestão não está resolvendo, você tem um consultor aqui dentro para tentar resolver para você. Tá? Então, assim, é uma equipe que está bem robusta. Tá? E aqui está a trilha, que eu tanto falei com vocês. Então, você começa na fase 0 e você vai receber uma ligação de boas-vindas e alinhamento de expectativa feito pela Grazi Vaz, que é minha esposa. Você vai passar pelo formulário do mapa, pelo teste de perfil comportamental, formulário com equipe, análise do sistema, mapeamento dos processos, análise de ambiente, análise de marketing, e nós vamos marcar o seu diagnóstico e depois o seu plano de ação. Tá? E a intenção é que você saia com o seu diagnóstico, com o seu plano de ação aqui na fase 0 cumprido. Cumpriu? Está com o seu diagnóstico feito, o seu plano de ação para os próximos 6 meses feito? Bacana. Você começa a fase 1, que é o de relacionamento, né, e organização. Nós vamos trabalhar atendimento humanizado, WhatsApp, contratação de sistema, cultura organizacional, matriz de pessoas, treinamentos de equipe, Google Empresas, InstaClinic, atendimento na recepção, normas e regras, orçamento, prontuário, contratação, aprovação de orçamento, cliente oculto, e aí, reunião de evolução, né? Acabou a fase 1, está estruturando, está agora com o relacionamento com o cliente melhor, está ali mais bem organizadinho, vamos para a fase 2, bora. Vamos para a fase 2.
quando a gente vai desenvolver habilidade de liderança, trabalhar contas a pagar, repasse para corpo clínico, premiação, conciliação financeira, Google Ads, geração de conteúdo, projeção de metas, cliente oculto de novo, olha como que a gente faz vários clientes ocultos, hein? Análise de CRM, e vamos ver como é que está a evolução. Aqui eu estou pensando em performance de equipe e processo. E aí vem a fase 3, ampliação de equipe, estratégia de precificação, análise novamente de Google Ads, indicador de gestão, funil de seguidores, criativos, CRM, estratégia de venda, uso de inteligência artificial com sabedoria, tá? Gestão de eventos, parceria estratégica, tomada de decisão. E aí, a expectativa é que você cumpra isso em 12 meses. Beleza? E aí, travou? Todo esse conteúdo aqui ele é gravado e vai sendo disponibilizado por você a cada fase. E aí você tem as reuniões de progresso, aí você tem as reuniões de análise. A gente realmente acompanha você. Por isso que eu falo, é um plano de implementação. Não é um monte de curso gravado. Não é tira dúvida por WhatsApp. É uma mentoria muito completa. E me arrisco a dizer, com muita humildade no coração, a mentoria mais completa do Brasil em gestão de consultórios e clínicas, com a equipe de maiores especialistas, de uma equipe que entende o que está fazendo, com embasamento científico. Não é à toa que eu tenho meus mestrados, estou fazendo meu doutorado em Portugal, que inclusive estou indo para lá sábado. Não é à toa, é porque realmente é embasamento científico, conhecimento técnico, equipe especializada, pegando na sua mão. Toda quinta-feira, né? E já vou falar disso aqui. Então, assim, é muita coisa. Olha aí o calendário. Quinta-feira à tarde, primeira quinta-feira do mês à tarde comigo, segunda quinta-feira de manhã com o Rony, segunda quinta-feira à tarde com a Karine, terceira quinta-feira do mês de tarde comigo, quarta quinta-feira do mês, 8 horas com o Rony ou com convidados, toda quarta-feira à tarde com a Karine. Começa 1 hora e pode durar até 4 horas. Então, começou 1 hora da tarde, pode ser que vá de 1 às 5. Lógico que quando a gente esgota o tema, esgota as dúvidas, não tem o que a gente ficar ali também fazendo hora. Então, começa 1 e pode durar até 5. Quando chega na segunda quinta-feira do mês, o Rony começa às 8 da manhã. Pode ser que ele vá até meio-dia. Depois a Karine começa a 1 e pode ser que vá até às 5. Então, é muita coisa. Imagina, você está com uma dúvida numa coisa, vai lá, entra no e fala ao vivo na hora com a Karine. Entra ao vivo na hora e fala comigo. Que a gente realmente dá suporte. A gente realmente está ali com você. A gente tem um diagnóstico, a gente tem um plano de ação, a gente te conhece. Beleza? Questão de valores, investimentos, isso tudo eu vou deixar para vocês olharem com a Natália. Mas o que eu posso te dizer? Algo parecido desse no mercado custa por volta de R$ 100.000. Isso se não for tão com embasamento científico igual é o nosso. Uma mentoria simples. Tá? O nosso custa 12 de 511. Tá? Ou 51, 111 à vista. Mas, Tobias, por que é tudo 51, 111, 5, 111? Vai ler o meu livro Como Definir Preço que você vai entender. Fazer, né? E olha só, os 5 primeiros que tomarem a decisão, às vezes, de pagar à vista, em dezembro, em São Paulo, você é meu convidado para jantar comigo, junto com essas pessoas, e nós juntos, com direito a um convidado. Então, nós vamos ter um momento ali de debater, de trocar know-how, presencialmente em São Paulo, tudo por minha conta, tá? É um jantar que eu ofereço para as pessoas que tomam esse passo de pagamento à vista, tá bom? Então, é um a mais. Então, 511. Tobias, e se eu quiser consultoria? A consultoria é um algo a mais, que além da mentoria, você ainda tem um diagnóstico presencial, ainda tem mais 12 reuniões individuais. É o dobro de reunião individual, diagnóstico presencial, só que
A gente não tem vaga para 2025. Beleza? Mas ele custa 711. Tobias, eu estou na dúvida se é o meu momento de entrar agora ou não. Eu tenho que conversar com meu sócio, Tobias. Olha só, olha o horário, são 9 da noite. Vamos fazer o seguinte? Você tem 7 dias para decidir, tá? O que você vai fazer? Você vai reservar sua vaga e essas condições por 1.111. Eu vou liberar o acesso à fase 0 e fase 1 para você por 7 dias, por R$ 1.111. E você tem 7 dias para decidir se realmente vem, se realmente não vem. Se você vier, se você vai querer pagar à vista, se você vai querer pagar parcelado. Se realmente o conteúdo é bom. Porque quem leu meus livros e já me conhece sabe a qualidade e a seriedade do nosso trabalho. Mas às vezes você não sabe. Às vezes você está me conhecendo agora. Então, paga os 1.111, pega os 7 dias, estuda. E aí você decide, você conversa com a Natália e toma sua decisão. Beleza? E eu vou compartilhar esse slide lá no grupo daqui a pouquinho, tá? Então, se você não pegou aqui os QR Codes, depois você pega lá nos slides, tá? E aí, aqui é a nossa pesquisa de satisfação. Então, vou deixar aqui na tela a pesquisa de satisfação para vocês poderem preencher e ter também um conteúdo bônus aí especial para vocês, tá? Eu sei que a gente, nesse momento, né, queria ouvir de vocês, tá? Soraya, Rose, Richênia, Kelson, Edmar, Aimee, se alguém poderia, por gentileza, compartilhar o que achou da experiência de hoje, o que você achou desse encontro de hoje, dessa aula de hoje. Eu queria ouvir vocês, então, quem puder fazer a gentileza de dar um depoimento aqui de qual foi a sua percepção, eu ficaria muito feliz se alguém puder falar o que achou do encontro de hoje. Se valeu a pena, ou se não, Tobias, você falou um monte de bobagem, né? Queria ouvir vocês, né? Então, pelo menos uma pessoa eu queria ouvir, né? Alguém se predispõe a falar? Posso falar, professor? Grande Edmar, agora temos um rosto, tá vendo? Agora eu sei para quem que eu escrevi, né? Muito prazer, Edmar. Satisfação falar com Prazer. você. Eu tô até aqui na clínica, eu deixei fechado porque ainda tinha pacientes aqui e o último acabou de sair agora, tá? E aí eu resolvi me abrir aqui para o senhor me conhecer também. É um prazer meu. Já comecei a ler o manual da clínica lucrativa, né? Seguir aqueles passos que você me passou, que eu perguntei por onde começar. E achei espetacular a apresentação, muitas coisas que você falou hoje. Igual eu falei, eu não comecei, não consegui pegar tudo, mas do que eu assisti, já tem muitas coisas aqui anotadas, que amanhã eu já vou passar aqui para o meu time, para a gente já fazer algumas mexidas aqui importantes. Ah, bacana. Então, valeu a pena o encontro de hoje, apesar de ser quinta-feira à noite? Para mim, totalmente, né? O aprender, ninguém toma da gente, né? Então, quando vem ideias que a gente, às vezes, pode até ter no subconsciente, mas não tá botando em prática, e ver com a clareza que você demonstrou aí, fica mais fácil, né? Então, tem um ditado que diz que sozinho você vai longe, mas acompanhado você pode chegar mais rápido, né? Eu tô vendo aí, desde os primeiros contatos que eu fiz com o senhor, e aí após, né, receber os livros aí, eu vi que tá valendo muito a pena, e eu vou estudar essa questão da mentoria aí, que eu achei bem bacana, e são dicas preciosas aí, vale ouro isso aí. Realmente, fico muito feliz pelas suas palavras, viu, Edmar? Realmente muito satisfeito, né, em te conhecer aqui, né, pela câmera, né, ter um rosto, mas realmente a intenção desse conteúdo aqui, tem muita gente que me xinga, né, Tobias vai fazer um conteúdo gratuito, depois vai compartilhar, mas eu acho que a intenção é compartilhar conhecimento,
E aí vocês vão entendendo cada vez mais o meu propósito. E está no meu livro, tanto no Manual da Clínica Lucrativa como de Gestão de Pessoas, quando eu falo de cultura organizacional, é a missão da máquina de soluções. E a missão da máquina de soluções é te ensinar soluções estratégicas, cuidando de você e da sua clínica. E para quem já leu o livro, sabe da importância de se definir a cultura. E a gente tem que realmente fazer isso. Então, se a minha missão aqui é te ensinar soluções estratégicas, eu vou fazer o meu melhor para te ensinar. Eu quero compartilhar conhecimento, né? Que inclusive é um dos valores aqui da máquina. Te ensinar soluções estratégicas, mas não só te ensinar soluções estratégicas, cuidando de você primeiro e da sua clínica. Então, eu fico muito feliz de ver, né, e de ter essa oportunidade de compartilhar conhecimento com vocês, de poder tirar as dúvidas, poder debater aqui com vocês. E fico muito feliz, viu, Edmar, pelo seu depoimento, tá? Gratidão, tá? Eu que agradeço, viu, professor? Só encerrando, eu venho do mundo jurídico, né? Minha formação é advocacia, sou advogado. Mas aí há 4 anos venho estudando esse tema e tem um ano e meio que eu vim para gerir a clínica, né? Que era, como eu te falei, da minha esposa e tudo. Então, assim, para mim, todo conhecimento agora é válido, porque o meu mundo era outro, né? Então, eu estou tendo que absorver novos conhecimentos e ter um professor, uma pessoa renomada igual você, passando esse conteúdo para a gente é igual eu falei, é ouro. Ah, muito obrigado. O que que eu puder fazer para ajudar, conte comigo aí, tá, Edmar? E vamos juntos. Espero que você entre na mentoria, realmente vai ser muito bacana. Então, fico muito grato. Eu vou compartilhar de novo aqui, porque pediram para compartilhar o QR Code. Não sei se mais alguém está querendo compartilhar, querendo participar aqui. Mais alguém, gente? Mais alguém tem alguma dúvida? Ou alguém quer, assim como o Edmar, também falar o que achou do encontro de hoje e o que que absorveu, né? O que que valeu para você esse encontro de hoje, antes da gente encerrar? Mais alguém? Ou está tranquilo? Estou aqui à disposição de vocês. Mais alguém? Ou não? Está tranquilo? Gente, então, só vou aproveitar aqui, antes da gente encerrar, de apresentar a Natália Barros, né, Natália? Não sei se você está podendo falar aí, né? Mas eu quero apresentar a Natália, que a Natália é a pessoa que cuida do relacionamento com vocês aqui, no que tange explicar a mentoria, apresentar, ela é nossa especialista nisso, em apresentar o mapa estratégico, que é um presente que que a gente costuma dar para vocês, né? Por isso a importância de preencher a pesquisa de satisfação. Mas quer dar um oi para o pessoal, Natália? Oi, galera, boa noite. Bom, como o professor Tobias explicou, eu que sou da parte de relacionamento e com certeza vocês vão acabar recebendo um oizinho meu ali pelo WhatsApp e eu quero me colocar à disposição para apoiar a entrada de vocês aí para a mentoria, para fazer parte aí desse ecossistema tão maravilhoso que o professor Tobias montou, tá bom? Contem comigo para o que precisar. Nath, não consigo fazer agora, quero fazer tal dia. Me sinaliza que eu ajudo vocês, tá bom? Perfeito, Natália. Muito obrigado, então, aí pelo carinho, pela atenção. E então a gente vamos encerrando por aqui. Consegui encerrar até antes da hora, porque eu me programei para terminar às 9h30, acabamos às 9h19. E um prazer ter vocês aqui para quem está ao vivo. E esse conteúdo agora vai ser disponibilizado a gravação. Assim como o Edmar, se você não assistiu o comecinho, provavelmente amanhã a gente vai disponibilizar esse conteúdo, tá bom? Então, grande abraço para vocês, gente. Fiquem com Deus e um excelente restinho de semana para vocês, tá bom? Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus.